Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e com saúde, sobretudo saúde mental. Bom, hoje eu estou aqui para poder falar para vocês uma coisa que há muito tempo eu deixei passar, eu não estava pronto para falar e talvez eu não me sentisse seguro o suficiente para poder falar disso aqui no Instagram, já que é um Instagram profissional, já que é onde eu coloco conteúdo sobre psicologia, psicanálise, saúde mental. Então esse é um assunto mais puxado para o campo pessoal. Claro que tem muito a ver com o campo profissional, mas hoje eu decidi compartilhar com vocês, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou formado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, tenho algumas especializações na área da saúde, gestão, administração da saúde pública e atualmente eu estou mestrando no mestrado profissional de psicologia da saúde. Gosto muito de estudar psicologia, gosto muito de estudar a área da saúde, sobretudo saúde mental, que é o meu xodó, que é a minha grande paixão é estudar saúde mental. Atuar com adolescentes, adultos e idosos, para mim, assim, realmente é um prato cheio, porque gosto muito desses atendimentos e me identifico muito com esse público. Bom, mas gostaria de contar hoje uma experiência para vocês que marcou muito a minha vida nos últimos 2 anos e da qual eu não falei, da qual eu deixei passar. Eu preferi vivenciar, eu preferi pensar direito, eu preferi entrar em contato com aquilo que eu estava sentindo antes de expor essa situação. Mas hoje, como isso passou, como não tem ressentimento, como não tem raiva, como não tem rancor, eu decidi, abrir essa história, contar essa história, o que aconteceu, para que pessoas que viram as coisas acontecerem soubessem disso e que as pessoas que não viram, que não sabem disso, possam ter uma reflexão a respeito do que pode acontecer na nossa vida quando os planos são mudados. Bom, vamos lá. Eu estava atuando em uma cidade há um tempo atrás, entre 2019 e 2020, e eu tinha um projeto chamado Núcleo de Apoio em Psicologia na Escola. Esse núcleo de apoio criou alguns projetos. Um deles, chamado Projeto Acolher, que tinha como ideia trabalhar arte e psicologia em escolas, sobretudo escolas municipais e escolas da zona rural. A gente tinha em mente contratar 3 profissionais da psicologia para poder atuar nesse campo, para poder fazer palestras, oficinas, atendimentos, orientação parental. A ideia era muito boa. Só que a gente entrou em um ano pandêmico, né? Em 2020, ali no início, quem se lembra, a gente estava entrando na pandemia e aquilo que a gente achou que fosse durar 15 dias, durou 1 mês, durou 2 meses, durou 3 meses, durou mais e está durando até hoje. E aí, esse projeto ele foi engavetado. Tudo bem, vida que segue. Trocou-se a gestão desse município, né? Trocou-se o prefeito do município, claro, pelo voto, questões democráticas. E quando houve essa troca, houve um convite para que eu trabalhasse nesse lugar. Claro, fui, conversei, ouvi essa proposta e aceitei essa proposta. Disse que estava aberto para poder contribuir da melhor forma possível e que estava disposto para continuar com o meu trabalho. Quem conhece o sistema político de cidades pequenas sabe que geralmente quando troca uma gestão, eles tiram muitas pessoas que estavam na gestão que estava antes e trocam por outras pessoas. Nesse caso foi estranho porque eu estava como se fosse à frente da questão política nesse lugar e representando a outra gestão, né? E fui convidado pela o que era oposição, que se tornou situação, né? Se pareceu confuso, volta um pouquinho que vocês vão entender. Então, eu fui convidado pelo que era oposição, que agora era situação, a trabalhar nesse lugar, e eu aceitei. 3 dias depois, quando eu enviei uma mensagem de agradecimento, a mensagem que eu recebi foi: tivemos que contratar um profissional de urgência e precisávamos fechar nossa equipe e por isso não vamos contar mais com o seu trabalho. Quando tivermos uma vaga, avisaremos. Certo. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente entende. O grupo político, com certeza, se reuniu, conversaram sobre isso e perceberam que não seria uma estratégia muito boa contratar alguém que era
oposição, digamos assim, né, que estava do outro lado, para poder trabalhar nessa nova gestão. Até aí é compreensível. Só que aí veio, né, essa recusa do meu trabalho, até que foi uma coisa que eu não entendi no primeiro momento. Eu fiquei sem entender por que estavam recusando meu trabalho, já que eu estava disposto e já que eu tinha várias propostas para continuar realizando meu trabalho da melhor forma possível. Certo, o tempo passou, não foi contratado psicólogo em novembro de 2020, perdão. Não foi contratado em dezembro, não foi contratado em janeiro, não foi contratado em fevereiro, foi contratado em março. Ou seja, não existia essa contratação de urgência. Esse profissional não começou a trabalhar quando me falaram que começaria. Até aí tudo bem, não é problema meu, eu acho que cada um tem as suas próprias decisões. O grande problema dessa situação é que o que saiu para as pessoas foi de que eu tinha recusado essa proposta. Foi de que eu não tinha interesse em continuar com o meu trabalho nesse município, o que é uma grande mentira. E um tempinho depois, quando esse prefeito foi entrevistado por um radialista, se eu não me engano, o que ele falou foi que no município não tinham pessoas capacitadas para estarem trabalhando no município. Pessoas que são do município, que nasceram, foram criadas e educadas no município, inclusive eu, que sou resultado da escola pública do município, que vim para a Vitória da Conquista, estudei, me graduei, formei, voltei para lá, trabalhei. Então, assim, tudo isso foi visto por ele, de forma com que esses profissionais, assim como eu, que existem muitos, foram dispensados por não ter capacidade de fazer um bom trabalho. Quem pegar, né, as postagens, quem pegar os relatórios dos outros anos vão ver que nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo e, enfim, uma infinidade de profissionais trabalharam muito bem, fizeram muitas coisas. Mas para ele, esses profissionais não tinham capacidade de estar continuando executando o seu trabalho. O que levou ele a contratar profissionais de outras cidades, inclusive de cidades tão distantes que existem profissionais aí que tem que pegar vários carros para chegar, acontece atraso de horário e várias outras coisas. Então, assim, os profissionais da cidade, hoje, pelo que eu sei, todos os psicólogos que são dessa cidade não estão mais atuando lá, mesmo tendo formação, mesmo tendo experiência, não estão mais atuando, inclusive eu sou um desses, mas essa não foi uma opção nossa, isso não foi uma decisão nossa. O que aconteceu foi que essa gestão ela dispensou esses profissionais e disse que a gente não tinha capacidade para estar trabalhando lá. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo meu trabalho. E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra cidade, da qual me abraçou, me acolheu, me tratou da melhor forma possível. E eu me sinto muito feliz e muito satisfeito em ter realizado esse trabalho. Estou na finalização desse trabalho, me sinto grato por essa oportunidade e tudo o que aconteceu foi muito lindo. Assim, o trabalho foi muito legal, a comunicação que eu tive com as pessoas foi muito legal, os pacientes também me receberam muito bem. Então, assim, hoje eu estou deixando um outro município com mensagens que recebo no meu celular quase todos os dias, dizendo o quanto que foi valioso, né, o meu trabalho lá, o quanto que eles reconhecem o meu trabalho lá. Então, assim, não é por uma questão de falta de capacidade, não é por uma questão de não saber trabalhar, não é por uma questão de não ter sensibilidade, empatia e humildade de reconhecer também que muitas vezes não sabemos de tudo, mas estamos para aprender, né? E como um paciente meu semana passada me disse, cada escuta que você faz, você amadurece, você cresce. Isso é verdade. Cada paciente que eu atendo, eu cresço um pouquinho mais, cresço junto com ele. Isso é muito interessante. Então, assim, a maturidade que eu tenho hoje, claro, ela é muito maior do que um tempo atrás, mas eu nunca contei essa versão da história, eu nunca falei abertamente sobre isso, porque eu estava magoado, eu estava ressentido, eu passei por um momento, mesmo trabalhando em outros lugares, tendo outras oportunidades, que abriu uma janela imensa de oportunidade, de palestra, de atendimento, de supervisão. E isso foi muito legal, foi muito bacana. Até hoje tem acontecido e hoje eu acolho, eu abraço, eu trabalho, eu amo o meu trabalho. Quem me acompanha sabe disso, a paixão que eu tenho, e eu faço o melhor que eu posso. Mas eu não falei sobre isso antes porque eu estava ressentido.
E claro que eu poderia fazer um vídeo lindo sobre ressentimento e talvez eu faça depois para explicar para vocês como é que foi esse processo, mas por estar chateado, por estar com raiva, por não ter entendido o que aconteceu, eu poderia correr o risco de fazer um vídeo como esse e dizer para vocês coisas que não iriam agradar, coisas que iriam fazer com que vocês não entendessem a história, né? Até hoje, contando essa história, tem muitas partes que a gente não entende. Mas assim, resumindo um pouco, o que eu sinto em relação a isso é que a decisão de não terem me contratado naquele momento foi a melhor decisão para a minha vida. As experiências que eu tive, a maturidade que eu consegui, o olhar que eu tive sobre a minha profissão, sobre o que eu deveria fazer, sobre os novos caminhos que eu deveria seguir, talvez eu não teria pensado nisso se não me jogassem para fora da minha zona de conforto, da minha zona de estabilidade, porque aquele lugar era sim confortável para mim, era sim a minha estabilidade, mesmo eu estando sempre fazendo algo, nunca estando parado, estagnado, mas de alguma forma isso precisou me levar para fora, né? Quem é de cidade pequena entende mais esse conceito do que é ir para fora, que é você sair para uma cidade maior e você buscar novas oportunidades, você trabalhar com novas coisas. E foi isso que eu fiz, né? E até hoje faço também nos meus atendimentos, no meu atual trabalho. Então, assim, são coisas que eu gosto de fazer e sempre estou inovando, sempre estou pesquisando, estudando, me capacitando. Eu nunca parei. Então, talvez se eu não recebesse aquela negativa, eu talvez não olharia dessa forma, talvez eu não expandiria o meu olhar para entender que existem outras oportunidades. Mas claro que esse foi um processo doloroso, que não foi um processo pelo qual só eu passei. Eu tenho vários colegas que passaram por isso também. Inclusive, a mesma cidade que me acolheu acolhe esses profissionais, então toda semana chega um novo. E eu fico feliz demais quando essa cidade contrata esses profissionais, porque eu sei que eles são bons, eu sei que eles vão contribuir muito, assim como contribuíram nesse outro município há um tempo atrás. E para a gente perceber o quanto que uma decisão puramente por política, politicagem na verdade, porque política é outra coisa, eu entendo como outra coisa, mas quando a gente fala de decisões da politicagem, isso prejudica profissionais e a comunidade, e as pessoas. Toda semana eu tenho recebido mensagem de pessoas desse município que recusou, que falam assim, por que você não está aqui? Queria passar com você, queria conversar com você, né? Queria ter um atendimento contigo. E hoje, infelizmente, eu não tenho disponibilidade para estar nesse município, né? Por questões de carga horária, por questões de dia e tudo, então acaba não tendo a disponibilidade para atender essas pessoas, pelo menos no particular. E essas pessoas, às vezes, não têm nem condições de estar, né, no particular, às vezes gostariam de ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais próximo no serviço público e acabam carecendo disso e não tendo. Esse é o nosso diferencial, né? Ter humildade, tratar bem os pacientes, saber que eles têm sim razão. Muitas vezes as queixas que eles trazem para a gente pode não fazer sentido algum, mas para eles tem um sentido, a gente precisa buscar entender, compreender, né? Do que eles estão falando, até a grosseria mesmo, eu sempre falo com os meus colegas hoje, até um paciente que chega com grosseria pra gente, que chega assim com uma certa rispidez, agressividade, a gente tem que entender de que lugar esse paciente está falando, né? Porque talvez pra gente esteja tudo bem, pra gente estar confortável, mas de repente esse paciente é da zona rural, ele mora distante desse centro de atendimento, ele precisou pegar carona, ele precisou passar por algumas situações para chegar para o atendimento, então ele já chega nervoso, ele já chega estressado. E quando atrasa o atendimento de uma pessoa que já passou por várias coisas, a pessoa realmente não vai ficar a pessoa mais calma do mundo, porque ela quer que o atendimento dela aconteça da melhor forma possível, já que ela também se esforça para ter esse atendimento. É preciso que a gente tenha essa compreensão, pelo menos eu acho que por parte dos gestores deve ter uma sensibilidade maior de entender que o acesso não é igualitário. Quando a gente prega esse acesso de todos os pacientes, né, que é da mesma forma, isso acaba não sendo. Mas enfim, acabei entrando nesse assunto, mas assim, essa é uma das preocupações que eu tenho com o meu trabalho. Eu gosto de que a população tenha acesso ao meu trabalho, que eu possa atender nas melhores condições possíveis.
Eu entendo que não ter trabalhado nesse município, né, faz com que eu perceba que se eu estivesse, teria várias resistências, inclusive de colegas, inclusive de gestores, mas eu posso dizer que assim, quando esse avalanche de coisas passa, a gente percebe que muitas vezes somos arremessados para fora da nossa zona de conforto, porque não é a decisão, nem sempre é uma decisão que a gente toma, mas quando somos arremessados para fora da zona de conforto, é aí que percebemos que temos que nos renovar, temos que recriar, temos que pensar em novas perspectivas, temos que pensar em novos caminhos. E vamos lá, né? Vamos desbravar isso, vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos fazer o melhor que podemos fazer. E muitas vezes, quando vem uma rejeição e sabemos que temos capacidade de fazer algo, mas aquele lugar não nos aproveita, aquele lugar não tem interesse no nosso trabalho, não tem problema. Sempre há um lugar melhor para você desenvolver coisas melhores e fazer o melhor que você pode, né? Então, assim, sempre buscar mudanças, sempre buscar melhorias e sempre buscar fazer o melhor que a gente pode fazer, tá? Uma hora eu olho pra câmera, outra hora eu olho pro celular, outra hora eu olho ali pra fora. Essas peças assim mesmo, não repara não. Mas é isso, vamos buscar sempre mudar, crescer e amadurecer. Hoje eu estou contando esse processo de peito aberto, não tenho ressentimento, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho nada disso.